Fala galera gremista, aqui Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais, dando prosseguimento aí à série de vídeos que comecei ontem sobre a barca do Grêmio, os setores do time, quem fica, quem sai, quem aprovou, quem reprovou, o que o Grêmio precisa para a próxima temporada. Eu até pretendo fazer um vídeo só sobre isso, né? O que o Grêmio precisa. Bom, vamos lá, né? A parte dos zagueiros, a parte com certeza mais criticada de toda a temporada, não só dessa temporada, como da última também. Não coloco no vídeo aí nessa lista de zagueiros do Jeromel, por motivos óbvios, ele se aposentou. Então a gente começa aí com o Gemerson. O Gemerson, um zagueiro que, quando o Grêmio contratou, eu também fiz aqui um vídeo falando sobre que é um jogador que, para mim, não resolvia o problema do Grêmio naquele momento, mas o Grêmio acreditou nele, comprou ele junto ao Atlético Mineiro. Ele até teve um começo... acho que interessante, talvez é a palavra. Tô com um cacho aqui, parece. Enfim. Ele veio... começou bem, né? Mas depois decaiu bastante. E quando eu digo que começou bem, não é que ele foi uma maravilha de zagueiro, nada disso. Ele, em relação aos jogadores que vinham atuando ali naquela posição, ele até demonstrou alguma qualidade em algum momento. Mas decaiu muito mesmo. E hoje eu não consigo enxergar no Gemerson um cara para ser titular do Grêmio na próxima temporada. Como eu falei naquele vídeo, é um cara que vem e não resolve teus problemas. Então é aquela situação, tipo, tu vai trazer mais um zagueiro, não deve receber pouco. Mas enfim, é um cara que eu acho que até deve ficar no grupo. Porque para grupo, precisa ter um grupo forte também. Então acho que tem que ficar, mas para mim não seria titular do Grêmio. Depois Rodrigo Eli, que ano passado foi muito mal. Esse ano também alternou bons e maus momentos, mas apesar das lesões, é um cara que machucou também bastante, o Gemerson também machucou bastante, Foi um cara que até evoluiu em relação a ele mesmo da temporada passada para essa. Mas eu coloco ele na mesma prateleira do Gemerson. Não é um cara que eu não consigo ver ele como titular do Grêmio, um cara confiável para ser o titular do Grêmio. Um cara que já mostrou qualidades em bola aérea, por exemplo, mas com bola no chão ele é um horror, é um terror tecnicamente. E o Rodrigo Eli é outro desses zagueiros exatamente como o Gemerson, um cara que eu não consigo ver sendo titular do Grêmio. Num time que se constrói, que se pensa em vencer títulos, eu não consigo ver o Grêmio tendo o Rodrigo Eli como titular num time que bata campeão de algum torneio importante. Depois Kahneman, acho que o Kahneman é uma situação à parte. É um cara que vem já há muitas temporadas sofrendo de lesões, agora mais uma, fez mais uma cirurgia no quadril, dessa vez do outro lado. Só volta aí perto da metade do ano que vem. E o Kahneman já não é mais o Kahneman de outrora, dos seus grandes tempos. Eu acho que o Grêmio já vem com medo de romper esse cordão umbilical com o Kahneman. Sempre que chega próximo dele sair do Grêmio, começa aquela comoção, a gente vai perder o Kahneman, e ele tem proposta não sei da onde, o Grêmio vai lá e renova com o Kahneman. Eu acho que a temporada que vem é o último ano de contrato do Kahneman e podia tranquilamente ser o último ano de contrato do Kahneman, porque eu acho que ele já está longe de ser aquele jogador que fez uma dupla maravilhosa com o Jeromel, o cara que depende muito do físico, e ele está com o físico cada vez mais deteriorado. Então, para mim, eu não consigo ver o Kahneman hoje também sendo um titular absoluto do Grêmio, visando a próxima temporada aí. Rodrigo Caio, poupa tempo. Quando contrataram aqui, fiz um vídeo especialmente sobre ele, que era uma grande contratação em 2019. Nós estamos em 2024, o Rodrigo Caio já estava quase, um ano sem jogar. Ele não tem condições físicas para jogar. Eu acho que ele não devia nem ter sido contratado, essa contratação exclusivamente na conta do Renato. É claro que os dirigentes também poderiam ter batido o pé e dito que não, mas é isso, ninguém tem coragem no Grêmio para bater de frente com o Renato. E é um jogador que até nos últimos jogos aí teve alguns lampejos de boas atuações, de atuações um pouco mais seguras, mas também não consigo ver o Rodrigo Caio sendo o titular do Grêmio. Adoraria que ele recuperasse a forma dele dos tempos de Flamengo, lá do auge dele do Flamengo, mas provavelmente é algo que não vai acontecer. Então, boa sorte para o Rodrigo Caio no prosseguimento da carreira. E agora nós temos os dois zagueiros aí da base do Grêmio, Gustavo Martins e Nathan Felipe, que para mim, durante a temporada,
foram os dois zagueiros que melhor atuaram durante toda a temporada aí. O Gustavo Martins também sofreu com lesões, quando ia ter uma sequência, acabava se machucando. Alternou grandes partidas com falhas graves em alguns jogos importantes. Então eu acho que o Gustavo Martins ele tem duas coisas que tem que acontecer com ele. Uma, ele colocar na cabeça que ele é zagueiro, que ele não é camisa 10. Então, jogar um pouco mais simples e, cara, se cuidar fisicamente fora do campo, fora das quatro linhas. É impossível tu pensar que é só azar ou é só incompetência do departamento médico do Grêmio, um cara que se machuca tanto, tão jovem se machuca tanto. Tem que se cuidar mais fora das quatro linhas. É um cara que tem potencial para ser titular do Grêmio, mas assim como eu também, muita gente na torcida está perdendo as esperanças, está largando de mão o Gustavo Martins, porque ele teve algumas oportunidades importantes na temporada passada e cometeu alguns erros que não era para cometer. Era para ele agarrar a chance e não sair mais. Ele acabou abrindo brecha para a torcida, para o Renato falar, por exemplo, que não está pronto, etc. Então ele tem que tomar cuidado com isso. E para mim, Natan Felipe, teve o zagueiro que teve as melhores atuações com a camisa do Grêmio na temporada, foi o Natan Felipe, e eu não consigo entender o porquê que o Grêmio não utiliza ele. Já teve proposta de fora, teve proposta do ano passado, nesse ano, do Juventude, ainda quando o Roger Machado estava lá, e o Grêmio não libera o cara e não põe para jogar, e às vezes que ele joga, ele vai bem. A única ponto negativo dele é a questão que ele não é um cara alto, acho que ele tem 1,80, 81, uma coisa assim, e é o que o Renato falava, que não escalava ele pela altura, então deixa o cara embora. Então, se não vai usar o cara, deixa ele embora. Eu acho que o Natan Felipe teria que, no mundo ideal, permaneceria no Grêmio para ser um zagueiro até importante dentro do plantel. Pode não ser titular, mas uma primeira, segunda opção da reserva, por que não? Mas eu acho que do jeito que tá, e se eu fosse ele, eu pediria para sair mesmo, para jogar, cara. O cara tem que jogar, tá com, sei lá, 24, 25 anos aí, não joga nunca. Então, para mim, o Grêmio precisa contratar pelo menos dois zagueiros. E olha, eu diria, não seria exagero falar em dois zagueiros para ser titular. Se não der para contratar dois zagueiros para ser titular, porque o Grêmio está mal financeiramente, pelo menos um zagueiro para chegar, fardar e ser o cara, o Grêmio precisa sim para a próxima temporada. E tu aí, o que tu acha? Tá contente com esse elenco de zagueiros do Grêmio? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito!